Vamos falar de palato, então. O palato é o teto da nossa cavidade oral. Ele é coberto por mucosa oral, na nossa parte oral dele, né? E além de ser o teto da cavidade oral, ele é o assoalho da nossa cavidade nasal, né? Porque ele está separando a cavidade oral da cavidade nasal. E sendo o assoalho da cavidade nasal, ele é coberto na cavidade nasal por mucosa nasal. Então ele tem uma dupla mucosa, né? Com duplas funções. É muito interessante analisar o palato. E o palato ele é dividido em palato duro e palato mole. As regiões mais anteriores, os dois terços anteriores, são palato duro, composto de esqueleto. Esse esqueleto é originado principalmente dos processos palatinos do osso maxilar, processo palatino da maxila, esse daqui, ó, juntos por uma sutura intermaxilar. A gente já viu isso na revisão de base do crânio. E também pelas lâminas horizontais dos ossos palatinos. Então, processo palatino do osso maxilar mais ossos palatinos formam o que a gente chama de palato duro. E aí tem algumas outras estruturas que eu vou dar uma revisada aqui com você, que a gente já falou. Existe aqui nessa região mais anteriorizada aqui, no nosso processo palatino da maxila, nossos canais incisivos, as fossas incisivas com canais incisivos. E aqui estão passando nossos nervos nasopalatinos. Então, aqui tem os canais incisivos passando os nervos nasopalatinos. Aqui nessa região, já da lâmina horizontal do osso palatino, tem dois forames palatinos, maior e menor. Nos forames palatinos maior e menor vão passar artérias e nervos palatinos maiores, no forame palatino maior, e artérias e nervos palatinos menores, nos forames palatinos menores. Ok? Esse é a nossa parte óssea do nosso palato, que é um chamado palato duro. Aí a gente vai ter aqui, ó, mais posteriormente, um terço mais posterior, a gente vai ter o nosso palato mole. O palato mole não tem esqueleto ósseo, ele é composto apenas por aponeurose e por músculo. E aqui a gente está vendo essa aponeurose palatina que conecta o palato duro, o esqueleto ósseo do palato duro, aos músculos do palato mole. É essa região aqui, ó, essa região espessa de tendão fibroso. E aí a gente vai ter a nossa parte muscular do palato mole, que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre todos esses músculos aqui, certo? Esta foto aqui está mostrando uma região composta já, todo o nosso palato, tanto mole quanto duro, coberta já de mucosa, porque a nossa cavidade oral é toda cheia de mucosa, certo? E aí tem algumas coisas que tem que destacar. Antes disso, a gente vê que nessa região do palato mole também vai ter uma espessura cônica aqui, uma proeminência cônica, que é chamada de úvula. E a gente consegue ver bem a úvula quando a gente está com a boca aberta. Eu vou mostrar para vocês uma imagem que vai melhorar essa visão, ok? Vamos ver, então, essa boca, esse palato composto por mucosa. O que acontece? Posteriormente, mais profundamente essa mucosa, a gente vai ter um tanto de glândulas palatinas. E essas glândulas palatinas, elas têm essa conformação aqui, ó. São essas glândulas palatinas que estão profundamente a mucosa, que vão estar secretando substâncias que vão ajudar também na mastigação. Essa glândula palatina ela é coberta por mucosa, ela tem ductos aqui, ela é coberta com mucosa. E essa mucosa, na região mais anterior, na região do canal palatino, do canal incisivo, desculpa, vai ter a papila incisiva, que também é uma espessura dessa mucosa aqui, cobrindo essa região dos nossos canais incisivos. Além disso, a gente vai ter as pregas palatinas transversas, que são rugas, e a gente consegue passar a língua e sentir essas rugas nessa região mais anterior da nossa cavidade própria da boca, né? Nossa mucosa da cavidade própria da boca. Passa a língua na região mais anterior, perto dos dentes, a gente vai sentir essas pregas palatinas transversas. E além disso, a gente também tem a nossa ráfide do palato, que é essa região mais mediana aqui, ó, essa região mais fibrosa, que também forma uma linha proeminente na mucosa e a gente consegue sentir essa linha. Essa ráfide vem pela união embrionária desses dois processos palatinos, maxilares, e dessa junção de mucosa. E aí forma essa ráfide do palato aqui, ok? Então a gente cobriu isso tudo aqui, tanto o palato mole quanto o palato duro de mucosa, porque é assim que é na realidade. A gente tem essas estruturas muito interessantes para ser discutidas, ok? Esse é o nosso palato. Vamos ver mais coisas sobre ele. O palato, se vocês não conseguem entender essa imagem, a gente fez um corte aqui lateralizado, e a gente está vendo aqui o palato todo. Aqui a gente tem o nosso palato duro, e aqui a gente vai ter o palato mole. O palato mole é mais posterior, tá vendo? O palato mole ele é muito relacionado com a região da faringe, que eu não comentei com vocês ainda, mas eu vou começar a comentar de faringe agora. Porque aqui, ó, aqui está o nosso palato mole.
que tá, em verde está a parte oral da faringe, né, que é chamada de orofaringe, e aqui está o nosso palato mole. Esse daqui é o palato mole. Vocês conseguem entender? Acompanha a minha setinha aqui agora. O palato mole ele pode ter duas funções. Se ele for para cima, ele vai fechar essa região aqui da nasofaringe, a comunicação entre a cavidade nasal e a faringe, consequentemente a laringe. Se ele for para cima, que ele fecha isso daqui, ó, ele vai assumir essa posição. E se ele for para baixo, ele fecha a comunicação da cavidade oral com a faringe e com a laringe. Dá para perceber isso daqui? Se eu levar esse palato mole para cima, ele vai fechar essa região aqui. Essa região é a nasofaringe, que é a conexão da cavidade nasal com a faringe e possivelmente com a laringe traqueia. Essa região aqui, se ele fechar para baixo aqui, ele vai interromper a conexão da cavidade bucal com a orofaringe e, consequentemente, com a da faringe com o esôfago. Então, o palato mole tem essas funções, basicamente. Ele está aqui junto com os músculos palatinos, um para cima e para baixo, fechando o istmo da faringe, que é essa região mais estreitada aqui, que conecta a nasofaringe com a região faríngea e a região laríngea, com a laringofaringe. Se ele for para cima, então, ele vai fechar o istmo da faringe. Se ele for para baixo, ele vai fechar essa região que a gente chama de fauces. Fauces é a região posterior de conexão da cavidade da boca com a nossa faringe. Lembram que em cavidade nasal, essa região posterior que conectava a cavidade nasal com a parte da faringe, né, da nasofaringe, eram os coanos. Na região da boca, o equivalente aos coanos são as fauces, vamos dizer assim. Então, a fauce vai conectar essa região de conexão da cavidade posterior da boca com a nossa faringe. E aí, nessa fauce também tem o istmo das fauces, que é o estreitamento das fauces que vai conectar a cavidade da boca diretamente com a nossa cavidade faríngea. Então, se aqui o nosso palato mole for para baixo, os músculos direcionarem o palato mole para baixo, a gente vai ter o fechamento do istmo das fauces. Se o palato mole for para cima, eu vou ter o fechamento do istmo da faringe. Então, os músculos ficam brincando de abrir, de subir e descer esse palato mole, de acordo com o que a gente precisa fisiologicamente, certo? E aí tem algumas estruturas que é bom ressaltar aqui. A gente vai ter o arco palatoglosso e o arco palatofaríngeo. Esses arcos são regiões de conexão do palato mole com a língua, o arco palatoglosso, e de conexão do palato mole com a faringe, o arco palatofaríngeo. Então, aqui seria o arco palatogrosso, mas posteriormente a gente vai ter o arco palatofaríngeo. Nessa figura não dá para ver direito, não. Você fica, o que é isso? Mas vocês vão ver depois na boca aberta, que é melhor para ver isso daí tudo certinho. Então, aqui a gente já viu algumas estruturas da orofaringe. A gente já viu arco palatoglosso, arco palatofaríngeo, fauces, essa região mais posterior. E aqui da nasofaringe, a gente já viu o istmo da faringe, que é essa região afunilada aqui da nasofaringe, que se conecta com a orofaringe. Certo? Além disso, a gente vai ter estruturas muito famosas, que são as tonsilas palatinas na fossa tonsilar. Essa fossa tonsilar está entre os arcos palatoglosso e arco palatofaríngeo. É uma fossa que vai conter as nossas tonsilas palatinas, as nossas famosas amígdalas. As amígdalas estão aqui entre esses arcos. Esses arcos, eles são cobertos por mucosa, e aí vai ter uma lógica que a gente viu muito em laringe, né? Quando você tem uma região coberta por mucosa, uma região proeminente assim, a gente chama de prega. Então, a gente vai ter a nossa prega palatoglossa e nossa prega palatofaringe, que são esses arcos cobertos por mucosa. Ok? Vamos ver se vocês estão vendo aqui. Eu falei que essa imagem ia ajudar muito. Essa proeminência aqui mais cônica que a gente já viu é a úvula. Tá vendo? Certinho? Aqui a gente vai ter o nosso palato mole, mais posterior. A conexão do palato mole com a região lingual é o nosso arco palatoglosso. É esse daqui que minha setinha está mostrando, ó. Tá vendo? Aqui a gente vai ter as nossas tonsilas palatinas. Posteriormente, as nossas tonsilas palatinas, aqui atrás a gente vai ter o arco palatofaríngeo, que é a conexão do palato mole com essa região da orofaringe. Vamos repassar, então. Arco palatoglosso, esse daqui mais anterior, ó. A nossa úvula. Aqui a gente vai ter o nosso arco palatofaríngeo lá atrás. Entre eles, a gente vai ter o nosso fossa tonsilar com as nossas tonsilas palatinas. Isso é bem característico de ver, todo mundo consegue ver o seu no espelho. As tonsilas palatinas, elas são regiões linfonodais muito importantes, né? Que ficam purulentas com a infecção bacteriana, principalmente.
Então, são estruturas que a gente vai ter bastante contato, principalmente na clínica médica. Ok? Vamos terminar falando de músculos e inervação. O palato mole, então, ele é composto por músculos, e são 5 músculos. Para saber a função desses músculos é um pouco mais fácil. A gente tem que saber que a gente vai ter o tensor do véu palatino, esse daqui mais posterior, e a gente consegue ver ele nessa visão aqui menor. Esse tensor do véu palatino, ele tem uma estrutura tendoalha, né, de tendões aqui, que faz parte do âmulo pterigóide, e a estrutura de tendão, ela faz com que haja uma melhor movimentação desse tensor do véu palatino, muito parecido com músculos do pescoço que a gente viu, você lembra? Do digástrico, que também tinha uma espessura de tendão que fazia com que funcionasse como polias, o homeoide também tinha, a mesma coisa aqui no tensor do véu palatino. Esse músculo tensor do véu palatino, tem o nome dele já diz o que ele faz. Ele tensiona a região do palato mole. A gente vai ter o músculo levantador do véu palatino, aqui, ó, mais também relacionado ao tensor do véu palatino, mais anterior. Quando a tensão do véu palatino é mais posterior, o levantador é mais anterior. Todos esses músculos que eu estou falando saem da base do crânio, daqueles ossos da base do crânio que eu mostrei para vocês, e se conectam ao palato mole. Então, a gente vai ter aqui o tensor do véu palatino, mais posterior, e o levantador do véu palatino. Aqui também o nome dele está bem característico, né? O que ele vai fazer? Ele vai levantar o palato mole, fechando o istmo faríngeo, como eu mostrei para vocês. A gente vai ter o músculo palatoglosso e o músculo palatofaríngeo. Esse daqui é o palatofaríngeo e esse daqui é o músculo palatoglosso, certo? O músculo palatoglosso, ele também vai ter a função de levantar a faringe. Ó, o músculo palatoglosso, ele vai ter também a função de elevar o palato mole, levantar a faringe, de elevar o palato mole, assim como o levantador do véu palatino. Já o músculo palatofaringe, assim como o músculo tensor do véu palatino, também vai ter a função de tensionar o palato mole. Então, esses dois aqui, tensor do véu palatino e palatofaringe, tensionam o palato mole, e o levantador do véu palatino com o palato glosso levantam, elevam o palato mole. A gente vai ter também, aqui está mostrando as tonsilas palatinas, na fossa tonsilar, nessa visão aqui, como eu mostrei para vocês antes. E a gente vai ter também o músculo da úvula, está relacionado com a úvula, não tem uma relação tão grande assim com levantamento e tensão do palato mole, mas ela traciona e encurta a úvula. Quanto à inervação, saiba que o único que se difere de inervação é o músculo tensor do véu palatino. O músculo tensor do véu palatino ele é inervado por ramos do nervo pterigóide, que é um ramo do nervo V2, do nervo maxilar. O nervo maxilar ele tem um nervo pterigóide, que eu mostrei para você, a gente pode revisar daqui a pouco também, e ele vai inervar esse músculo tensor do véu palatino. Todos os outros são inervados pelo plexo faríngeo, que vem do nervo vago. Então, o músculo tensor do véu palatino é inervado pelo pterigóide, que é ramo de V2, que é o nervo maxilar, que é ramo do trigêmeo. Todos os outros são inervados pelo plexo faríngeo, que vem do nervo vago. Então, são nervos faciais diferentes que vão inervar o tensor do véu palatino e os outros que eu comentei com você. Ok? O músculo do palato mole é isso. Vamos terminar falando de irrigação e inervação, né? Nossa tríade que a gente sempre vê: esqueleto, músculo, irrigação e inervação. E eu já falei bastante para vocês sobre algumas artérias e veias, que eu falei quando passava nos forames, né? A gente vai ter a artéria palatina maior, passando no forame palatino maior. A artéria palatina maior é ramo da artéria palatina descendente, assim como a artéria palatina menor, passando no forame palatino menor, ok? A artéria palatina maior, ela inerva principalmente a região do palato duro, aqui nas regiões mais anteriores, e a artéria palatina menor, ela vai inervar essa região mais do palato mole, da aponeurose palatina aqui. Além disso, a gente vai ter a artéria palatina ascendente, também na região do palato mole aqui, e a artéria palatina ascendente, ela é ramo da artéria facial. Então, como artéria, a gente tem palatina maior, palatina menor e palatina ascendente. Essas duas aqui, maior e menor, passam nos forames palatinos de mesmo nome, maior e menor. Junto a isso, a gente vai ter aqui o gânglio ptérigo-palatino, que é este daqui, que a gente vê como o gânglio que vem do nervo maxilar. Olha, o nervo maxilar ele vai emitir esse gângliozinho que eu mostrei para vocês, que é o gânglio ptérigo-palatino, onde minha setinha está indicando. E esse gânglio ptérigo-palatino vai emitir nervos palatinos maiores e menores. Os nervos palatinos maiores e menores vão acompanhar a artéria palatina maior e a artéria palatina menor em seus forames.
Então, aqui a gente vai ter os nervos palatinos maiores e aqui a gente vai ter os nervos palatinos menores. Os nervos palatinos maiores, dá pra gente ver que território que eles irrigam, né? Então, aqui a gente vai ter os nervos palatinos maiores irrigando mais essa região aqui do palato duro, grande parte da região do palato duro. Ele vai irrigar também a mucosa labial e a gengiva. Os nervos palatinos menores, por consequência, eles estão indo aqui para baixo, eles estão indo mais posteriormente. Opa, então eles vão irrigar essa região aqui, nosso palato mole. E aqui a gente tem o outro nervinho que passa no nosso canal incisivo, né, que é o nervo nasopalatino. O nervo nasopalatino vai irrigar essa região bem anterior aqui do palato mole. Então, bem anterior, aqui na região do palato mole, a gente tem o nervo nasopalatino inervando essa área. Eu falei irrigando o tempo todo, mas estão inervando. E aqui essa figura aqui, de novo, dos ramos, só para lembrar vocês do gânglio pitérico-palatino, que vai dar origem aos nervos palatinos maiores e menores. Certo? Palato é isso, acabou. Vamos falar de língua, glândulas e